Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de relações numéricas no triângulo retângulo. Especificamente, hoje nós vamos resolver alguns problemas, algumas questões envolvendo esse conceito matemático. Então, vamos que vamos para a nossa aula sobre relações numéricas, especificamente resolução de problemas. Vamos lá. Então, a primeira questão que nós vamos resolver envolvendo relações numéricas é essa daí. Temos o seguinte, ó, um caminhão estaciona em frente a uma rampa para facilitar o carregamento de mercadoria. Essa é uma cena bastante comum que a gente vê, né? Essa rampa tem 2,5 metros de comprimento e atinge uma altura de 1,5 metros em relação ao solo, como mostra a figura. Qual é a distância, qual é a distância x entre o caminhão e o ponto de apoio da rampa no solo? Então, a questão está querendo que você determine essa medida aqui, ó, a distância entre o caminhão e o ponto de apoio da rampa no chão. Então nós temos aqui, se a gente for observar essa ilustração aqui, ó, aqui é um triângulo, mas não é qualquer triângulo, é um triângulo retângulo. Então nós temos aí um triângulo retângulo. Vamos tentar identificar os elementos presentes nesse triângulo retângulo. Então 2,5, gente, 2,5 é o lado que está oposto ao ângulo de 90. Então 2,5 vai ser a hipotenusa, que vai ser o meu A. Então 2,5 é a hipotenusa, que é meu A. Esse lado 1,5, ele vai ser um cateto. Pode ser cateto B, pode ser cateto C. Então você pode chamar de cateto B ou de cateto C. Vamos chamar 1,5 do meu cateto B. Então, o cateto B é 1,5. E esse lado X aí vai ser o outro cateto, né? Que vai ser o cateto C. Então, nós temos aí um triângulo retângulo. Nós sabemos o valor de A. Nós sabemos o valor do cateto B. E eu quero encontrar o valor do cateto C. Toda vez que você se deparar com uma situação semelhante a essa, você vai encontrar o valor desse cateto C, você vai encontrar o valor de X, aplicando uma relação métrica. Mas nós sabemos que existem várias relações métricas. Qual a relação métrica que nós vamos aplicar? É só você analisar. Eu preciso de uma relação métrica que trabalhe a hipotenusa, o cateto B e o cateto C, exclusivamente. Qual é a relação métrica que trabalha a hipotenusa, cateto B e cateto C? Se a gente analisar aqui do lado, a nossa relação métrica vai ser essa daqui, ó. Vai ser essa daí, já que ela trabalha hipotenusa, cateto B e cateto C. Essa relação métrica aí é o famoso Teorema de Pitágoras. Então, usando aí o Teorema de Pitágoras, substituindo os valores, eu vou ter que A é 2,5 elevado ao quadrado, igual a B, que é 1,5 ao quadrado, mais C, que é x, que vai ficar elevado ao quadrado. Nós vamos agora resolver essas potências aqui, ó. Próximo passo é resolver as potências. Resolvendo as potências, 2,5 ao quadrado, ou seja, 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. 1,5 ao quadrado, 1,5 vezes 1,5 dá 2,25, mais, repete, x ao quadrado. Então, eu vou isolar o x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 6,25. Esse 2,25, ele passou negativo. Então, x ao quadrado é igual a 6,25 menos 2,25. Fazendo essa subtração, nós vamos ter que x é igual a 6,25 menos 2,25, eu vou ter 4. Então, continuando, eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de 4. Então, o expoente 2 aqui, ó, ele passou na forma de raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 4. E x é igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, esse é o comprimento aí do segmento X, desse lado X, do cateto C.
Então, nossa resposta correta aí seria a letra B. Muito bem. Então, primeiro problema, primeira questão resolvido envolvendo relações médicas. Vamos para a próxima. Segundo problema, segunda questão envolvendo relações médicas. Nós já temos aqui as nossas relações médicas, tá certo? Então diz aí, ó, para reforçar a estrutura PQR, gente. Então, essa estrutura aqui, deixa eu destacar, ó. Para reforçar essa estrutura PQR, imagine que seja uma estrutura feita com metalon, né? Estrutura metálica. Para reforçar essa estrutura, foi colocada uma trave aqui, ó, PM. Foi colocado aqui esse segmento PM, como mostra a figura. Qual é a medida do comprimento da trave PM? Então, a gente quer saber o comprimento desse segmento PM. Observe aqui, gente, que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo maior aqui, ó, é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, quer dizer que existe grande chance da gente poder aplicar uma relação métrica. Então, nós vamos ter o seguinte. A gente vai tentar identificar os elementos desse triângulo retângulo. Então, nós sabemos que aí é um triângulo retângulo. Aí, o que acontece? Esse segmento aqui, ó, que eu destaquei em vermelho, é o segmento que está oposto ao ângulo de 90 que eu destaquei aqui. Então, esse lado aí é a hipotenusa. É a hipotenusa, ou seja, é o meu A. E a gente não sabe o valor da hipotenusa por enquanto. Só que nós sabemos que o cateto B, ó, eu vou chamar esse cateto aqui, esse lado aqui de cateto B. Só que nós temos que o cateto B vale 4 e nós temos também que o outro cateto vale 3. Então, o que é que acontece? A gente tem aí um triângulo retângulo, né? A gente não tem o valor da hipotenusa, mas a gente tem o valor do cateto B e do cateto C. Para descobrir o valor de A, a gente vai usar uma dessas relações métricas. Será aquela que trabalha a hipotenusa, cateto B e cateto C. Observe, vai ser essa daqui, ó, Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos encontrar o valor de A usando essa relação métrica do Teorema de Pitágoras. Observe, professor, mas nós queremos o comprimento PM. Só que um detalhe, gente, para a gente descobrir esse segmento PM aí, a gente precisa descobrir o valor da hipotenusa. Então, a gente vai descobrir o valor da hipotenusa para depois descobrir esse comprimento aí, certo? Então, vamos lá. Aplicando o Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B, que é 4, ao quadrado, mais C, que é 3, ao quadrado. Ao quadrado é igual a, resolvendo as potências, 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, fazendo a soma, A ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. A é igual a raiz quadrada de 25. E nós sabemos que raiz quadrada de 25 é 5. Então, o valor da hipotenusa é 5. Pronto. Acabamos de descobrir o valor da hipotenusa. Agora sim, a gente vai descobrir o valor dessa trave aí, desse segmento PM. Então, a gente quer descobrir esse segmento que eu destaquei em verde, caracterizando como elemento de um triângulo retângulo. Esse segmento, gente, ele é a altura do nosso triângulo retângulo. Então, olha só, o que é que nós temos até o momento? Nós sabemos o valor de B, nós sabemos o valor de C, nós sabemos o valor de A. E nós queremos o valor da altura. Então, nós vamos olhar aqui qual é a relação métrica que trabalha cateto B, cateto C, hipotenusa e altura. Será essa daqui, gente, olha só. Então, nós já sabemos o valor de A, nós sabemos o valor de B, nós sabemos o valor de C e queremos o valor da altura H. Então, a gente vai aplicar essa relação métrica aí, A vezes H igual B vezes C, substituindo, eu vou ter que A, que é 5 vezes a altura que eu quero descobrir, igual a B, que é 4, vezes C, que é 3. Fazendo a multiplicação no segundo membro, eu vou ter 5H igual a 4 vezes 3, que dá 12.
Aí, continuando, eu vou ter que H é igual a 12 dividido por 5. Fazendo essa divisão, H vai ser igual a 2,4. Então, o valor da trave PM, o valor da altura aí, é 2,4. Ok? A alternativa correta aí seria a letra B. Muito bem. Então, se você se deparar com uma questão que tem um triângulo retângulo e que tem altura, né, você pode resolver essa questão usando a relação métrica aí A vezes H igual B vezes C. Só que o que você tem que aprender é identificar os elementos. Você identifica os elementos e analisa qual relação métrica vai permitir você chegar no resultado esperado. Muito bem? Vamos para a próxima questão, para o próximo problema envolvendo relações métricas. Problema 3, questão 3, determine o valor de x na situação a seguir. Né? Enunciado bem simples. Temos aqui um triângulo retângulo. Opa, se é triângulo retângulo, quer dizer que existe uma grande possibilidade de a gente poder utilizar uma relação métrica. Temos um triângulo retângulo. Vamos identificar os elementos desse triângulo retângulo. Vamos tentar identificar. Por exemplo, esse 25 aqui, ó, esse lado maior aqui. O lado maior, nós sabemos que é a hipotenusa. Então, nós já sabemos que a hipotenusa vale 25. Assim como esse cateto aqui, eu estou chamando de C, gente. Você poderia chamar de B também. Eu estou chamando esse cateto aqui de C. O cateto C eu não sei, ele está valendo X. Eu não sei o valor dele. O cateto C vale X. E esse 9, professor? Esse 9 aqui, gente, é a projeção do cateto C. A projeção, esse 9 é a projeção, é a sombra do cateto C sobre a hipotenusa. Então, esse 9 é a projeção do cateto C, que é M. Então, esse 9 é a projeção do cateto C, que é M. Então, M aí é igual a 9. O que é que acontece? Então, vamos analisar aqui as relações métricas. Temos aí as relações métricas. E a gente vai observar qual relação métrica trabalha hipotenusa, cateto C e a projeção do cateto C, que é o M. A relação métrica a ser empregada é essa. Né? Ela trabalha cateto C, hipotenusa e a projeção do cateto C. Então, você se lembra, toda questão, né, que ela fornecer o cateto, que ela pediu o valor do cateto e ela fornecer a projeção desse cateto e a hipotenusa, para você resolver é só você fazer aquele cateto ao quadrado é igual à projeção dele vezes a hipotenusa. Sempre assim. Então, nós vamos aplicar essa relação métrica aqui, C ao quadrado igual a A vezes M. Substituindo, nós vamos ter que C, que é x ao quadrado, é igual a A, que é 25, vezes M, que é 9. Fazendo a multiplicação no segundo membro, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 25 vezes 9, 225. X é igual, esse expoente 2 passou na forma de raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. E nós sabemos que raiz quadrada de... Perdão, gente. X é igual a raiz quadrada de 225. E nós sabemos que raiz quadrada de 225 é 15. Então, esse é o valor de x, esse é o valor do cateto C. Então, a alternativa correta aí seria letra E. Muito bem, vamos para mais uma questão envolvendo relações métricas. Questão 4. Calcule o valor de x na figura. Bem parecido, né? Temos aí um triângulo retângulo, né? Se aí é um triângulo retângulo, esse maior lado aqui, ó, esse maior lado, que é o que está na frente do ângulo de 90, a hipotenusa. Então, nós já sabemos que o A vale 9. Esse lado x aqui eu vou chamar de cateto B. Né? Cateto B. Então, nós temos que B vale x, eu não sei o valor do cateto B. E esse 5, gente, é a projeção do cateto B, que é o N. Então, nós temos aqui o N é 5. Olhando para as relações métricas aqui,
a gente precisa ver qual dessas relações trabalha hipotenusa, cateto B e a projeção do cateto B, que é o N. Então, a relação que nós vamos empregar é essa daqui. Massa, muito bom. Então, a relação é B ao quadrado igual a vezes N. Substituindo, eu vou ter que B, que é x, ao quadrado é igual a, que é 9, vezes N, que é 5. Fazendo a multiplicação no segundo membro, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 9 vezes 5, 45. X é igual a raiz quadrada de 45. 45 não tem raiz quadrada exata. Aí o que é que a gente pode tentar fazer? Olha só, 45 é a mesma coisa que 9 vezes 5, tá bom? 9 vezes 5 é 45. Só o que é que acontece? Esse 9, ele possui raiz quadrada exata. Então, raiz quadrada de 9 é 13. Então, eu vou extrair a raiz do 9, que é 3. O 3 vai sair para fora e o 5 vai permanecer. Então, como eu falei, o 9 tem raiz quadrada de 9 é 3. O 5 não tem raiz exata, permanece dentro. Então, depois da simplificação, x é igual a 3 raiz quadrada de 5. A alternativa correta aí seria a letra B. Então, se liga aí, né? Se você se deparar com uma questão semelhante a essa, que você tem hipotenusa, o cateto B, você não sabe, mas você sabe a projeção desse cateto B, para você encontrar o valor do cateto B, é só fazer cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, é bem prático, é só você observar o modelo da questão. Vamos para a próxima, questão 5. Encontre o valor de x em destaque na ilustração abaixo. Temos aqui um triângulo retângulo. Então, nós já sabemos que é um triângulo retângulo. Vamos identificar os elementos. Vamos lá. Esse segmento aqui, 4, né? A gente vai dizer que aqui é o cateto C, né? E aqui é o cateto B. Tudo bem? E aqui, ó, eita, ficou bem torto. Aqui é a hipotenusa. Pronto. Então, se aqui é C, então esse 4 é a projeção do cateto C, que é o M. M é 4. M é 4. Deixa eu trocar aqui, ó. Esse segmento aqui, ó, vai ser a projeção do cateto B, que é o N. Então, M é 4, M é 4, que é a projeção do cateto C. E 16 é a projeção do cateto B, que é o N. Então, N é 16. Certo? E esse segmento aqui, ó, que a gente está definindo como sendo a nossa altura, aqui, ó. Esse segmento aqui, ó, x é a nossa altura, que nós não sabemos. Nossa altura aí, nós não sabemos, ela vale x. Então, temos aí um triângulo retângulo, a gente identificou os elementos aí. Vamos analisar as relações métricas. Então, aqui eu vou aplicar uma relação métrica que trabalhe a altura, projeção M e a projeção N. Então, a relação métrica que nós vamos utilizar, ó, é essa daqui, né? Já que ela trabalha a altura, M e N. Então, aplicando essa relação, h ao quadrado é igual a M vezes N. H, que é x ao quadrado, é igual a M, que é 4, vezes N, que é 16. Fazendo a multiplicação no segundo membro, eu vou ter 4 vezes 16, 64. Aqui, ó, esqueci de colocar. Então, deixa eu só corrigir aqui, gente. Aqui tem um x ao quadrado, né? Deixa eu tentar fazer, ó. Aqui esse x, gente, é elevado ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 vezes 16, 64. Aí, continuando, x é igual a raiz quadrada de 64. X é igual a 8. Então, ó, x vale 8, quer dizer que a altura vale 8. A alternativa correta aí seria letra D. Uma questão bem simples, né? Onde você
Aplique aqui a relação h ao quadrado igual m vezes n. Tudo bem? Ok, vamos para a nossa última questão, nosso último problema da nossa aula sobre relações métricas, é o problema 6, questão 6. Muito bem, vamos para a resolução da última questão envolvendo relações métricas, problema número 6. Nós temos o seguinte, no problema 6, nós temos que o desenho abaixo representa a planta baixa de um terreno no qual o proprietário deseja colocar um portão comprimento X. Qual a medida do comprimento X desse portão? Então temos essa situação, um terreno, e queremos encontrar o valor desse comprimento X. A gente vai fazer algumas análises de início. Então nesse terreno nós temos esse lado em azul de 12 metros. Aí o que é que acontece? Nós temos também a esse lado de 8 metros. Eu vou pegar esse comprimento, esse lado azul, esse comprimento azul, gente, e eu vou colocar ele mais ou menos, por aqui, tá bom? Vou colocar mais ou menos ele aqui. Então ficaria mais ou menos isso, ó. Então, eu colocaria mais ou menos ele aí. Assim como esse comprimento verde, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, né? Ficando dessa forma aqui, ó. Pronto, eu vou tirar aqui os destaques para ficar melhor da gente visualizar. Pronto, a gente tem essa situação. A partir disso aí, a gente vai fazer algumas análises. Olha só, se aqui é 9 metros, então esse comprimento aqui, ó, também vai ser 9 metros. Olha só, o comprimento azul vale quanto, gente? Vale 12. Se o comprimento azul vale 12 e esse pedaço vale 9, esse pedacinho aqui que sobra vai valer 12 menos 9. 3. Massa. Muito legal isso aí. Vamos fazer essa mesma ideia no comprimento verde. Então, se aqui é 4 metros, eu posso afirmar que esse comprimento aqui também vai ser 4 metros. O comprimento verde, o comprimento total verde vale 8. Se o comprimento verde vale 8 e esse pedaço vale 4, esse outro pedaço que sobra vai ser 8 menos 4, que vai ficar 4. Muito legal isso aí. Deixa eu tirar os destaques para a gente analisar. Pronto. Feito isso, gente, nós acabamos de determinar um triângulo retângulo. Está aí o nosso triângulo retângulo em destaque em vermelho. Vamos analisar os elementos desse triângulo retângulo. Então, esse lado aqui, ó, esse lado aqui eu vou chamar do cateto B. Então, o cateto B, ele vai valer 4, né? Esse outro lado aqui vai ser o cateto C, né? E o cateto C, ele vai valer 3. O X aqui, gente, é o lado que está oposto ao ângulo de 90. Então, o X é a hipotenusa. Muito legal. Analisando as nossas relações métricas, então nós vamos procurar aqui uma relação métrica que seja mais adequada para a gente aplicar nesse problema. Observe que nós temos aqui o cateto B, o cateto C e eu quero o valor da hipotenusa. Eu preciso de uma relação que trabalhe hipotenusa, cateto B e cateto C. A relação mais adequada será o teorema de Pitágoras. Então nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Substituindo, eu vou ter que A, que é x ao quadrado, igual a B, que é 4 ao quadrado, mais C, que é 3 ao quadrado. Vamos resolver essas potências de tal forma que nós vamos ter o seguinte: x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Fazendo essa soma aí, eu vou ter que x é igual a 16 mais 9, 25. X é igual a raiz quadrada de 25 e x é igual a 5. Então, o comprimento do portão deverá ser de 5 metros. Então, a alternativa correta aí seria a letra C. Tudo bem? Olha só, essa foi a nossa aula sobre resolução de problemas envolvendo relações métricas. Espero muito ter ajudado no seu entendimento em relação a esse conceito matemático. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.